Mas pensando nessa mudança que está acontecendo, né? Porque você falou de aspectos étnicos e também religiosos, mas tem uma parte também que é a questão de você ter a liberdade para poder mudar. A gente, quando começou a empreender, a gente veio pro digital pensando no seguinte: meu avô teve um restaurante, ele chegou a ter 20 funcionários e um monte de problema trabalhista. Eu vendo aquilo, eu falei, eu não quero esse negócio pra mim. Meu Bruno Deus, é sempre toda teve hora medo de ter um problema funcionário. trabalhista, mas você faça tudo certo, como não havia um custo pra fazer o processo naquela época, simplesmente era algo que o funcionário fazia assim, ó, se eu fizer e der errado, eu não perco nada. Se der alguma coisa, né, eu tenho um ganho. Então havia esse ônus, né? Eu olhava aquilo e falava, eu quero empreender com o mínimo de pessoas possíveis. E aí eu vim pra internet. E só vim pra internet porque as barreiras são muito pequenas. Porque é o mais próximo que a gente tem hoje de um livre mercado, né? Afinal de contas, pra gente criar um perfil no Instagram, eu não tive que tirar uma licença, 48 carimbos, me cadastrar no Sindicato dos Influencers do Brasil, nada disso. E aí o negócio veio evoluindo e vários negócios surgiram disso. O iFood, ele é possível devido a essa transformação digital. E a gente vê setores sendo impactados de forma negativa, como foi o exemplo da Globo, e outros que estão nascendo e mudando o jogo. Qual vocês acham que é o modelo de negócios que vai imperar nessa era com cada vez mais competição e facilidade de executar as coisas? Para mim, o modelo de negócios vencedor, lato sensu, é o modelo que converge tecnologias. Ou seja, o modelo de negócio hoje precisa ser ágil. É a brincadeira do site que você falou. A pessoa tinha um site. Aí você fala, não, a pessoa tem que ter um monte de coisa e ir descobrindo e tentando. Então, quando o Walter lá no começo fala do ecossistema, é disso que a gente está falando. Então, vamos pensar num exemplo da Log. A Log é uma empresa da nova economia que basicamente faz entrega. Como é que a Log funciona? Ela funciona com um negócio chamado API. Então, ela vai lá e se conecta num monte de lugar e o serviço dela está à disposição. Então, quando ela converge tecnologia, ela vai ganhando velocidade para competir nos diferentes ecossistemas que ela se pluga, e ela vai ganhando mais velocidade para encontrar outros ecossistemas e, por exemplo, diversificando receita, e, por exemplo, diversificando o tipo de cliente que ela tem, e por aí vai. Então, o modelo de negócios vencedor, ele está ligado à convergência da tecnologia. 20 anos atrás, você não conseguia convergir muita tecnologia. Você pegava a tecnologia que existia do seu segmento, olhando para o competidor e colocava ali. Então você ia numa fábrica e falava, não, que animal sua fábrica, hein? Ele fala, a minha fábrica é animal, veio lá da Finlândia. Ah, não foi você que fez? Você importou da Finlândia? Foi. Ué, então o vizinho também pode. Pode. Então era muito linear, todo mundo podia fazer igual. Hoje você tem dezenas de tecnologias disponíveis que você vai decidir como concatenar essas coisas. Então quando você brinca do site, tem gente que vai falar, não, é só o Instagram. Tem gente que vai falar, vai ser API. Tem gente que vai falar, eu vou começar a usar Analytics, porque data pra mim tem um valor pra gerar tal coisa. É essa orquestração dessa convergência que é o que define, pra mim, o grande modelo de negócio vencedor. Como é que o iFood faz isso? O iFood faz isso basicamente tendo dentro de casa... Você fala, não, o iFood não faz isso. O iFood faz isso tendo uma máquina de teste. Então, se você me perguntar o seguinte, quem é que faz inovação no iFood? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem um cheque em branco para fazer isso. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso tendo uma cultura de pessoas que sabem o que é bom senso. Portanto, eu não contrato por currículo. Eu contrato por comportamento. O que adianta alguém que trabalhou na NASA que não tem noção de bom senso? Até porque bom Mas senso isso é complicado, né? é o que tá mais distribuído no mundo. Todo mundo acha que tem. Do Descartes, que ele fala justamente isso. Ele fala que o bom senso é aquilo que está melhor distribuído no mundo porque todos acham que tem o suficiente, né? Então, mas sabe qual é o ponto? O ponto é que a gente precisa lembrar que de uma discussão de rede, eu saio dela e venho para dentro da minha empresa, onde eu tenho um processo de contratação que tenta filtrar isso, e eu tenho valores, eu tenho uma moral interna que tenta colocar limite. Então, para mim, o que é o bom senso do teste? É, por exemplo, você não tem que me pedir para testar, mas você tem que saber que testar significa pequeno por pouco tempo. E você tem que me mostrar 2 grandes resultados interessantes para ir para uma próxima fase. Vocês fazem constantemente isso? Não temos comitê no iFood para isso. Não existe isso. O que existe é esse cheque em branco que as pessoas têm para chegar e falar, olha o que eu descobri. Então, é uma cultura que permite as pessoas exercitarem o bom senso. Pô, Diego, tem gente que não tem. Você dá o feedback ou demite. E aí eu acho que tem um grande ponto aqui, Bruno, que é, a gente se acostumou no Brasil a ter boas empresas porque as pessoas têm bons currículos. Desculpa a expressão, caguei pra quem tem um bom currículo. Sabe por quê? Quem tem bom currículo no Brasil é o homem branco heterossexual nascido na região sul-sudeste. Quem estuda no Brasil, 1/3 da população gradua. Desse 1/3, 80% gradua em faculdades que talvez não pudessem nem ter uma licença para ter uma faculdade, dada a qualidade do ensino. E você vai me dizer então que você tá montando um bom time com essa meia dúzia de pessoas que conseguem chegar naquele lugar por causa dessas condições?
Então, o que eu quero é evidente. Se eu preciso de um contador, eu preciso de alguém que entenda de contabilidade. Mas o analista contábil que entra no primeiro ano, eu não preciso desse cara necessariamente formado na USP. Não preciso. Então, ao longo desses 10 anos de existência do iFood, a gente foi criando uma Já cultura... tem 10 anos? 10 anos. Caramba. De pessoas que têm bom senso. Olha, eu tenho lá finanças, jurídico, políticas públicas, estratégia, M&A, enfim, essas coisas. Sabe quantos comitês eu tenho para aprovar as coisas ou fechar as coisas no mês com os meus times? São 350 pessoas nos meus times. 0. Nenhum. Você não tem nenhum, Diego? Não. É muito descentralizado. Bom senso. É o seguinte, Bruno, você fechou o mês, você precisa ter uma boa discussão, você precisa externar alguma coisa, me liga. Não preciso de uma reunião que todo mundo senta, fica lá pleasing, o cara que é hierarquicamente o mais forte, passando 736 slides de PowerPoint, que é idêntico do mês passado, atualizado por 30 dias. Você tem alguma coisa importante, Malu? Me liga. Conversa comigo. Quer minha opinião? Tá num dilema? Deixa eu te ajudar a resolver o dilema. Não precisa ficar prestando conta. Então, com isso, você vai criando a cultura do bom senso. Porque se a Malu não tem um lugar seguro para ela prestar conta e saber se tá certo ou errada, quer dizer que eu tô exigindo dela todo dia se perguntar isso. Schopenhauer fala que Deus dá as cartas e a gente joga. Ou seja, de certa forma, ele elimina o conceito de livre-arbítrio e de destino ao mesmo tempo, né? Então, Deus dá as cartas e você joga. Você, às vezes, sai com uma mão boa, porque você nasceu num berço de ouro, teve condições de estudar. Às vezes, sai com uma mão ruim, né? Só que tem gente que, ao sair com uma mão ruim, é capaz de ganhar o jogo. E tem gente que sai uma mão ótima e é capaz de sujar a canastra limpa, entendeu? Jogando um coringa em cima de uma canastra limpa. É desta lógica que dá a nós a seguinte sensação. É verdade, existe desigualdade no início. Tem gente que já sai 100 metros à frente do que outras. Mas isso não significa o fim do jogo. Isso significa que, dependendo da forma como a mesa vai montando, vai encaixando a carta que falta ou não para você. Você tem que estar atento para a mesa, atento para suas cartas, atento para o olhar do adversário, porque nunca esse jogo está perdido de início. Sempre você tem essa chance. E o que ele está falando é que, no fundo, tudo isso é baseado num negócio: critério e bom senso. O Bruno tá encucado. Eu achei curiosa esse modelo. 350 pessoas de uma maneira muito descentralizada. Meu time, então. 4.500 na empresa inteira. 4.500 pessoas na empresa toda. E vocês têm esse modelo de algumas pessoas com um cheque em branco. Algumas não. 70% da empresa. 70% da empresa? 70% da empresa. Porque, veja, o que eu tô... Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa um dia chegou e falou assim: e se a gente entregasse em 15 minutos? Eu falei, pô, seria sensacional. O cara falou, eu vou tentar, então eu te conto. Aí o que ele fez? Ele foi numa mercearia e chegou pro dono da mercearia e falou: quanto custa se alugar o seu caixa pra mim? O cara falou, como assim? Você não tem 3 caixas? Eu quero alugar um. Como assim, cara? Eu quero alugar um caixa. Eu vou fazer as compras e eu mesmo vou fazer aqui a operacionalização do caixa. Sei lá, 5 mil reais. E aí ele abriu uma loja chamada iFood Mercado e disse: agora os pedidos que vão chegar aqui sou eu que vou operacionalizar. Então o pedido chegava, ele tirava o conflito que existe no mundo offline. Ah, chegou o pedido do Bruno, daqui a pouco eu pego porque eu tô atendendo a Malu agora. E ele ia lá, então, puta, pediu aqui uma coca, um chocolate, tá aqui, pode entregar. Uma coca, um chocolate, tá aqui. Executava na hora. Exato. E aí a gente conseguiu chegar em 15 minutos. Hoje esse é o negócio que mais cresce dentro do iFood nos últimos 6 meses. Supermercado, né? Isso. Não, a entrega de 15 minutos em especial. Supermercado sim, mas a entrega de 15 minutos é o que mais cresce. E é em 15 minutos mesmo? 15 minutos. O que é isso? Incrível. Muito bom. Mas o que é isso? Isso é o cheque em branco. O cara alugou um caixa, que eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, por 5 mil reais. E chegou e falou, velho, olha o resultado que dá no cliente. O cliente que compra uma vez isso aqui, volta brutalmente. Por quê? Porque muda incrível, a lógica dele. Em 15 minutos você não toma banho e desce pra pegar o carro, pra ir ao supermercado. Então, isso é o cheque em branco. Isso é o bom senso. Quem é a pessoa da velha economia? Não, vamos fazer um projeto aqui para construir um supermercado e esse supermercado vai ser altamente automatizado, mas você nem testou se a porcaria do cliente vai querer isso ou não. Hoje esse negócio é um projeto de altíssimo crescimento do iFood com centenas de milhões de reais investidos esse ano. Foi criado dessa forma. Isso é o bom senso, isso é o cheque em branco, isso é testar pequeno. Muita gente vê uma dicotomia, uma dificuldade entre governança e inovação. Uma vez que a governança procura eliminar riscos e a inovação exige riscos. O meio termo é exatamente o que faz o iFood. É assim, se errar, erra rápido. E divida a sua cabeça em duas. Quando eu ouso, tem vezes que eu acerto, tem vezes que eu aprendo. Ou seja, não há o conceito de erro, há o conceito de aprendizado.
E aquele conceito de que aquilo deu nisso. Eu estava atirando no que vi e acerto o que eu não vi. Só através do risco é que você consegue, de alguma maneira, chegar a isso. Senão você não chega. E na outra ponta, onde eu não preciso ousar, aí eu tenho que ser operacionalmente perfeito. Isso é o que a gente chama de ambidestria. Então você tem a cabeça aberta para esse teste do caixa do supermercado, mas na hora que você chega para contar o seu dinheiro e colocar todas as informações, você não pode ter erro. Vou fazer uma contabilidade criativa aqui. -1, não, tudo bem.